Olá, boa tarde. Nós vamos tratar agora sobre o Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, o ITBI, Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis. Esse imposto, ele é de competência dos municípios, conforme o artigo 152, inciso 2 da Constituição Federal de 88, ele é, então, de competência dos municípios e, portanto, também do Distrito Federal. E ele tem previsão legal nos artigos 35 e 42 do CTN. Como eu disse anteriormente, quando eu estava falando do ITCD, antigamente, antes da Constituição Federal de 88, existia um único imposto sobre a transmissão causa-morte, sobre a transmissão inter-vivos, que era de competência dos estados. E o CTN, ele é um diploma legal anterior à Constituição Federal. Por isso que os artigos que servem para o ITCD, os artigos do CTN que servem para o ITCD, também servem para o ITBI. Hoje, depois da Constituição Federal, esse imposto foi dividido e ficou definido como sendo de competência dos municípios e do Distrito Federal o imposto sobre a transmissão inter-vivos e onerosa de bens imóveis. Qual município? O município da situação do bem, certo? Então, a hipótese de incidência desse imposto é a transmissão inter-vivos. A transmissão inter-vivos de bens imóveis por ato oneroso. Transmissão inter-vivo por ato oneroso de bens imóveis, seja bens por natureza ou por acessão física, e também a transmissão de direitos reais sobre imóveis que não sejam direitos reais de garantia. Os direitos reais são aqueles previstos do artigo 1225 do Código Civil, artigo 1225 do Código Civil, que é o direito de superfície, servidões, usufruto, uso, habitação, e o direito do promitente comprador do imóvel. Então, a hipótese de incidência do ITBI, recapitulando, é a transmissão inter-vivos onerosa de bens imóveis e também dos direitos reais sobre imóveis que não sejam os direitos de garantia. O ITBI será devido, então, novamente, para o município da situação, da localização desse bem imóvel. O sujeito passivo do ITBI, o contribuinte, tanto pode ser o transmitente como o adquirente, conforme o artigo 42 do CTN. Aí quem deve definir quem vai ser o contribuinte vai ser a lei municipal. A maior parte das leis municipais definem como sendo o adquirente o contribuinte do ITBI. Responsabilidade tributária, sobre responsável aqui do ITBI. Os tabeliães, escrivães ou demais serventuários de ofício, conforme o artigo 134, inciso 6 do CTN, que no ato da lavratura da escritura de transferência desse imóvel não verificarem o recolhimento do ITBI, poderão arcar com o ônus do pagamento desse tributo, uma responsabilidade de terceiro aí, admitida nessa situação do ITBI. Então, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, que no ato da lavratura da escritura não verificarem o recolhimento do ITBI, podem se tornar responsável por essa obrigação tributária. Perfeito? A base de cálculo e a alíquota do ITBI. A base de cálculo, conforme o artigo 38 do CTN, será o valor venal desse imóvel, desse bem imóvel, sendo que costuma-se, na prática, ser o valor definido na escritura. Todavia, caso houver conflito ou caso o fisco entender que esse valor está defasado, vai ter uma predominância pela aplicação do valor de mercado desse bem.
As alíquotas, elas são proporcionais, conforme estabelecido em lei municipal. E no caso do ITBI, não se admite a progressividade. Súmula 656 do STF. É inconstitucional a lei que estabeleça alíquotas progressivas para o ITBI com base no valor venal do imóvel. A alíquota do ITBI, então, é proporcional, uma alíquota fixa definida ali, um percentual fixo definido ali, não pode variar a alíquota conforme o valor desse bem, enfim. O STF não admite progressividade, conforme sua súmula 656, no caso do ITBI. Não se admite alíquotas progressivas para o ITBI, certo? O artigo 156, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, admite uma imunidade para o ITBI, dizendo que, em seu inciso 2, que não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se nesses casos a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, o ITBI, conforme a Constituição, ele é imune na transmissão de bens ou direitos quando se tratar de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. E também não incide, também existe uma imunidade do ITBI quando se tratar de transmissão de bens ou direitos em transmutação de empresas, ou seja, tem a transmissão de bens decorrentes da fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Nesses dois casos, então, transmissão de bens que serão incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital e transmissão de bens em situação de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, não há incidência de ITBI, existe uma imunidade para o ITBI, com a exceção de quando o adquirente, nesse caso, tiver como atividade fim, atividade preponderante, a compra e venda desses bens ou desses direitos, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil. Se a pessoa jurídica, então, o adquirente, tiver como atividade fim a compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, e ele adquirir esse bem imóvel, seja numa fusão, incorporação, por exemplo, nesses casos haverá a incidência de ITBI, pois existe essa exceção à imunidade na própria Constituição. Perfeito? Era basicamente isso que eu precisava falar sobre o ITBI com vocês. Espero ter esclarecido também algo sobre esse imposto. E agora partimos, no próximo vídeo, iremos falar sobre o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Até mais!